Tudo bem com você? Que você esteja aí sendo abençoado por essas aulas, né? E que nós possamos encerrar com glória esse trimestre, né, gente? Vamos orar e depois eu vou falar para vocês sobre a lição, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Fica conosco, Pai amado, Pai querido. Nos instrui, nos ajuda e que essa palavra fique em nossos corações. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para quem está assistindo esse vídeo, sendo jovem, sendo adolescente, sendo quem for. Que Deus toque o seu coração, amém? A nossa base bíblica, gente, está lá em 1 Reis 12, do 1 ao 33. Nós vamos falar sobre o rei Roboão. O rei Roboão, que foi um rei insensato. Eu quero ler um versículo para você que ele é muito top e vai começar a nortear a nossa lição. Ele diz assim, lá em Provérbios 1, versículo 10. Filho meu, se os pecadores com bandícias te quiserem tentar, não consintas. O objetivo da lição é saber que os sábios acatam os bons conselhos, pois estes geram vida. O que eu preciso entender? Eu preciso entender que meu pai e a minha mãe, eles vão me aconselhar, né? Primeiro por causa da experiência que eles têm, segundo porque eles querem o meu bem. O seu pai quer o seu bem, a sua mãe quer o seu bem. Então eles vão te aconselhar para coisas boas e conselhos que gerem vida em você, né? E quando eu tenho um contato com uma outra pessoa, que eu vejo que a sabedoria dessa pessoa é uma pessoa que tem bagagem, né? Não tô querendo dizer que é uma pessoa que todo mais velho, só eles que são sábios, não. Tô querendo dizer a você que pessoas que têm bagagem são pessoas que têm ali uma certa sabedoria para falar e para nos aconselhar. E quando eu entendo que esse conselho é de uma pessoa sábia? Quando ele gera vida, né? Ninguém vai te dar um conselho que gera morte, que gera destruição. E se te derem esse conselho, pode ter certeza que não é de Deus, não é para que você acate isso para sua vida. O que aconteceu com o rei Roboão? Rei Roboão, ele foi filho de Salomão. E ele foi um rei totalmente tolo. No reinado dele, quando ele assumiu ali após a morte de Salomão, ele só fez besteira, né? E o que eu queria ressaltar com você é que, para a gente entender como que tudo isso começou, eu preciso entender que Salomão, ele edificou templos pagãos em Jerusalém para suas esposas estrangeiras e os mercadores de outros países. O rei também passou a render culto aos deuses, né, dessas mulheres e de outros povos, semeando grande confusão religiosa em Israel. Então Salomão abriu a porta da confusão para a casa dele, né? Como ele havia muitas mulheres, inclusive a mãe de Roboão, ela era, se eu não me engano, ela era amonita, né? Então ela também trouxe todo esse costume pagão, né, que ela tinha para dentro do reinado, para dentro da casa dela, quando o rei Roboão assumiu. Então, Salomão já tinha implantado, enraizado já essa bagunça no meio do povo e dentro da casa dele. Como você sabe, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, e a maioria dessas mulheres que ele teve eram mulheres de outras religiões, de outras, vamos dizer assim, outras terras, coisas que outros hábitos, coisas que o Senhor havia alertado para que ele não fizesse, não se misturasse, justamente para não trazer essa confusão daquilo que o Senhor queria que o povo servisse, né? O próprio rei tivesse em seu reinado, em sua servidão ao Senhor. O ponto de partida fala sobre isso, né? Que como que começou a idolatria, né? A fraqueza espiritual, né? Que Salomão propriamente implantou dentro do reino dele. Isso tudo acabou trazendo divisão do reino, pois a unidade nacional, ela estava no culto comum a Deus. Eles tinham um Deus e de repente ele dividiu o reinado dele porque ele começou a implantar vários outros deuses ali no meio. Então houve revolta do povo, teve gente que se levantou, enfim, ele causou uma bagunça no reino dele por causa disso. Então ele entregou já um reinado para Roboão, um reinado fracassado, um reinado cheio de problemas. Ele começou a
pesar muito, né? Porque toda a construção do templo, de tantas coisas, tantas edificações que ele fazia, ele começou a pesar, né, o povo que trabalhava, né, na obra. Então, o povo já estava insatisfeito. Quando Roboão entrou no reinado, no lugar de Salomão, então ele veio com a promessa de melhorar, de mudar, né, esse quadro. Vou colocar o Thor pra cá, que o Thor tá dormindo. E aí, gente, o que acontece? As pessoas, na expectativa de que ia mudar e que iam melhorar, acabaram se deparando com uma situação terrível. O povo faz tipo uma assembleia, né? O povo se reúne e fala pra Roboão: olha, a gente quer conversar com você porque o seu pai, ele tem colocado um trabalho pesado em cima de nós. Então nós gostaríamos de negociar com você. A gente quer conversar com você e nós queremos que você alivie nossa carga. O que ele fez? Roboão até fez certo, né? Mas infelizmente todo o outro trajeto que ele tomou foi errado. Roboão, ele foi ter com os sábios, os mesmos sábios que aconselhavam o pai dele, né? Nenhum rei era um rei sozinho que tomava atitudes isoladas com Israel e fazia o que queria. Não, eles tinham anciões, pessoas que os aconselhavam, pessoas que os direcionavam naquilo que seria o certo de se fazer. Você já ouviu falarem assim, 2 cabeças pensam melhor do que uma só? Então é sempre bom quando você tiver algum problema ou alguma situação na sua vida para resolver, você se aconselhar com seus pais, se aconselhar com a sua liderança, porque eu tenho certeza que são pessoas que vão te direcionar, se aconselhar com o teu pastor, né? Então vão te direcionar para o que é certo você fazer. Então, o que esses sábios, aqui em 1 Reis 12, no versículo 7, disseram para ele, ó. O rei Roboão, vou começar do 6, tá? O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido a seu pai, Salomão, durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder a este povo? Porque o povo tinha falado para ele: olha, seu pai colocou sobre nós um jugo pesado. Diminui a nossa carga de trabalho, o trabalho é árduo, o trabalho é pesado, né? O jugo tá pesado demais e nós vamos continuar te servindo se você fizer isso por nós. Aí, ó, o que eles responderam? Olha só a resposta de quem é sábio. Se hoje fores o servo deste povo e servi-lo, dando-lhes uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Isso aqui é a minha Bíblia NVI. Aí na versão que é Almeida, tá escrito assim: sirva ao povo hoje, amanhã eles a ti servirão. Super cabível, né? O que Deus, o que a pessoa, os sábios falaram para Roboão. Olha, se você fizer por onde ajudar esse povo, pode ter certeza que esse povo amanhã ele vai estar junto com você. Só que ele se empolgou. Ele rejeitou o conselho dos sábios. Ele que eram mais experientes, anciões que aconselhavam o pai dele, Salomão, que era um homem sábio, né? Ele era um homem sábio que tinha sabedoria de Deus, era divina a sabedoria dele, porém ele se aconselhava com os sábios mesmo assim. Eram as mesmas pessoas. Então ele rejeitou, e o egoísmo dele e os desejos pessoais dele foi o que veio à tona. Então ele, na verdade, ele acabou escutando, mas ele não ouviu. Existe uma diferença muito grande em escutar e em ouvir. Quando eu escuto qualquer coisa. O que presta, o que não presta, você também. A gente escuta N coisas. Mas quando eu ouço, eu acato. Quando eu ouço, eu faço. É diferente de ouvir. Ouvir, entra por um ouvido, sai pelo outro, acabou. Ouvir, deixa passar. Agora, quando eu ouço, eu faço, né? Então, foi isso que ele fez. Ele só ouviu. Ele não acatou, ele não escutou o conselho que foi dado a ele. E aí, o que ele fez? Ele foi falar com os jovens que haviam crescido com ele, jovens que serviam a ele lá. E aí, os jovens inexperientes, conselhos que o afundariam, conselhos que não deu nada de bom na vida dele, ele acabou acatando. Gente que nunca tinha governado um reino, gente que nunca tinha
passado por nenhuma situação parecida, que não tinha experiência nenhuma. Ele ouviu os conselhos dos amiguinhos dele, que haviam crescido com ele, não tinha experiência nenhuma com ele. Aliás, com o reino, com o comportamento, enfim. E isso gerou um grande problema para Roboão, um grande problema. É muito importante que você tenha a ideia de que más influências, certas influências são muito perigosas na minha, na tua vida. Na escola, tome cuidado com pessoas que têm influência na sua vida, mas não tem uma boa conduta, não tem um bom conselho para dar. Tome cuidado para você não se contaminar, não se envolver e acabar fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que vai trazer problemas para você, aquilo que vai fazer com que seus pais percam a confiança em você. Tem muita coisa em jogo para você acatar. Talvez aí um aconselhamento de uma pessoa que nem te conhece direito, que nem sabe de nada, que não tem bagagem nenhuma. Lembra que eu te falei? Se gerar vida é um conselho que vem de Deus, é um conselho bom. Agora, se não gerar vida, não é um bom conselho para mim, para você. Aí, como eu te falei, a influência da mãe dele, que era a Amonita, trouxe aí também mais bagunça e destruição para o reino. Roboão fez o que era mal, porque não preparou seu coração para buscar ao Senhor, quando ele tinha que tomar essa decisão de falar com o povo, né? Ele chega no povo e fala assim, olha, se o meu dedo mindinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele falou pro povo que ele ia dobrar, foi esse conselho que ele recebeu, né, dos amigos dele, olha, não serve esse povo não, que senão você vai empobrecer, desculpa. Olha, aumenta aí a carga deles, porque se eles estão reclamando, é porque a carga tá leve. Aumenta a carga. E ele fez isso. Gente, o povo se revoltou. Teve gente que foi morar em Judá. O povo, ele mandou um chefe lá, o cara que cuidava, né, de todos os trabalhadores e tal. Os trabalhadores apedrejaram esse cara. Mataram ele apedrejado. E a sorte de Roboão foi que ele subiu rapidinho na carruagem e fugiu, porque senão ele ia morrer também. Porque o povo ficou revoltado, então ele foi insensato. E aí Deus permitiu que esse Saque, que era rei do Egito, ele viesse, né, entrasse ao templo e levasse todo o tesouro. Ele levou todo o tesouro. Lembra que Deus havia prometido para Davi que Salomão, ele edificaria o templo dele, a casa dele, e Salomão teve mais riquezas do que todos os outros reis, e porque era tudo para o Senhor, né? Então você lembra disso, né? Pois é. Haviam escudos de ouro, e esses escudos era quando o rei passava, era empunhado esse escudo, e o escudo de ouro significava honra, glória de Deus, né? Essas coisas. O ouro, ele tem um significado muito forte na Bíblia. E ele representava isso. E era honra em batalha. E perder esses escudos era algo desonroso, era algo vergonhoso, né? Para qualquer exército. Eles representavam ainda o poder, a riqueza e a glória de Deus em meio ao seu povo. Quando o rei entrava no palácio, que eu acabei de falar, os soldados levantavam, empunhavam, né, o escudo de ouro, e ele lembrava da presença de Deus. Roboão foi leviano também nisso, pois mandou confeccionar escudos de bronze para substituir os de ouro, algo desagradável a Deus. Nesse meio tempo aqui, gente, Roboão, ele fez uma oração a Deus, né? Ele clamou a Deus, né? Pediu lá, foi procurar um sacerdote, e Deus havia falado, ó, você me abandonou. Você não quis me ouvir. Só que ele recorreu lá ao Senhor, né? E pediu a misericórdia de Deus. Então Deus poupou mais ou menos ali, né? A vida pelo menos de Roboão, que foi o que Deus tinha feito, né? Deus iria destruir tudo, iria permitir várias coisas acontecer, mas por várias situações, e principalmente porque Deus havia prometido, né, muitas coisas a Davi, né? Então Deus vai lá e ouve também a oração de Roboão e não deixa que Roboão seja morto, mas todo o ouro e os escudos foram levados. E Roboão era tão insensato que ele foi lá e mandou fazer de bronze, sendo que era algo significativo para o Senhor. Ele trocou o que era excelente pela mediocridade.
Gente, olha, quanto vale uma bijuteria? Quanto vale uma bijuteria? Agora fala pra mim, quanto vale um brinquinho de ouro? Uma pulseira, uma corrente de ouro? É uma diferença muito grande de valores, então ele trocou esses valores. Ah, tá, foi levado de ouro, beleza, vamos fazer de bronze. Mas não era isso que o Senhor queria, então isso desagradou ao Senhor. Mais uma vez ele estava lá fazendo as coisas erradas. Por quê? Porque não ouviu o conselho de quem realmente tinha experiência, de quem realmente podia acrescentar na vida dele. Então, essa inversão de valores é muito perigosa. Cuidado com quem você anda ouvindo, cuidado com aquilo que você anda dando credibilidade. E não é bijuteria, né? Às vezes a palavra da sua mãe e do seu pai tem algo para te acrescentar, é muito mais importante do que a palavra dos seus amigos que não têm experiência. Ou talvez de pessoas que se fazem de amigos e na verdade não são, não é verdade? Então, fique esperto quanto a isso. Nós temos que ter amigos, sim. Não é errado ter amigos da sua idade, né? Que tem as mesmas experiências que você. Mas quando você for tomar uma decisão, se aconselhar para algo importante, saiba que você tem um pai, um Deus, um Senhor que é um Deus bom, um pai bom para cuidar de você. Se aconselhe com ele, pergunte ao Senhor, converse com seus pais, com a sua liderança, com o seu pastor. E depois você tome alguma atitude em cima do que você quer fazer. Amém? Vou ler a conclusão aqui para você rapidinho. Os escudos de cobre podem ser comparados ao de Roboão, pois o trono não o levou a um caminho de excelência. Ele era insensato e mau, o que era reforçado pelos maus conselhos que ouvia da mãe, dos amigos, enfim. Você é como um espelho projetado para refletir a glória daquele que o resgatou das trevas para a sua gloriosa luz. Você é espelho de Cristo por onde você andar. Então tome cuidado com as suas atitudes, porque tem gente que está olhando para você, se espelhando em você. Então é bom você ser uma pessoa sensata, uma pessoa que sabe onde tem se aconselhado, sabe que água que está bebendo, não é verdade? Sabe que as palavras estão deixando entrar, ouvindo e acatando, entendeu? Então que você tenha uma boa lição, responde para mim, tá bom? E eu aguardo vocês, fiquem com Deus. Beijo!